Fala, galerinha. Questão de número 27 da Universidade Estadual de Roraima é a última questão da prova. Bora ver o que essa questão veio trazer de novidade aí. Considere que o lucro líquido mensal L em reais de um vendedor de brigadeiros seja calculado pela função quadrática L de N igual a 8N menos N ao quadrado sobre 325, em que N é a quantidade de unidades produzidas. Pronto. Nesse caso, a quantidade de brigadeiros que devem ser produzidos para maximizar o lucro e o lucro máximo que o vendedor poderá obter são respectivamente iguais a quanto? Então, gente, nessa questão, só olhando para o texto, ele quer saber qual é a quantidade de brigadeiros que vai maximizar o lucro e depois qual é o lucro máximo. Ou seja, ele quer saber quem é o x do vértice e quem é o y do vértice dessa função quadrática. Tudo bem? Então, isso aí é muito tranquilo quando você tem as fórmulas decoradas, né, do x do vértice e do y do vértice. Eu só vou colocar essa função na página ao lado, só para ficar mais fácil da gente fazer as contas. Tudo bem? A nossa função que ele dá no problema é a função L de N, então vou fazer bem aqui, igual a 8N menos N ao quadrado sobre 325. Perfeito. O nosso primeiro momento é encontrar qual é o x do vértice dessa função. Tudo bem? Encontrar o x do vértice é bem tranquilo, porque o x do vértice ele é menos b sobre 2 vezes o a. Vamos enxergar essa função como se fosse uma função ax ao quadrado mais bx mais c. Tudo bem? Então, agora eu só vou substituir. Ó. Quem acompanha a variável que tem expoente numericamente igual a 1, esse camarada é o meu amigo b. Então, agora é só substituir. Menos, no lugar do b, eu vou trocar por 8, sobre 2 vezes. Quem acompanha a minha variável elevada ao quadrado é o meu amigo a. Tudo bem? Que nessa questão, o a é menos 1 sobre 325. É quem está acompanhando o n ao quadrado. Agora é só substituir, ó, por menos 1 sobre 325. Perfeito? E agora vamos descobrir quem é o x do vértice. Porque menos dividido para menos é mais. E além do mais, 8 dividido para 2 vale 4. Moral da história. O nosso x do vértice vai ser 4 dividido por 1 sobre 325. Com isso, nós encontramos uma divisão de fração. É o famoso repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Ou seja, o nosso x do vértice ele vai ser igual, repete a primeira, que é 4, e multiplica pelo inverso de 1 sobre 325, que é o próprio 325. Portanto, o nosso x do vértice vai ser 4 vezes 325, que é 1.300. Perfeito? Então, eu já descobri qual é a quantidade de brigadeiros que ele deve vender para obter o lucro máximo. Essa quantidade é 1.300. No nosso segundo momento, vamos calcular o y do vértice, que é o lucro máximo, que é o valor do lucro máximo. O y do vértice, gente, é só você ir lá na função e trocar no lugar do n o x do vértice. Ou seja, eu vou encontrar 8 vezes 1.300 menos 1.300 ao quadrado dividido por 325. Moral da história. O nosso y do vértice vai ser igual a... Agora é só fazer conta, né? 8 vezes 13. 8 vezes 3 é 24. 8 vezes 1 é 8, com mais 2 é 10. E aí eu repito os dois zeros, que é 10.400, menos 1.300 ao quadrado dividido por 325, isso aí vai dar 5.200. Moral da história, o nosso y do vértice é justamente a subtração. 10.400 menos 5.200 é o próprio 5.200. Moral da história, o lucro máximo que esse camarada vai obter vendendo os brigadeiros é R$ 1.200. Com isso, bora voltar lá na questão. Ele deve vender uma quantidade de 1.300 unidades para obter um lucro máximo de R$ 5.200. E nós encontramos isso na letra
A de I love you. Perfeito? Show de bola? Problema excelente para cair em prova. Valeu, moçada!